Olá, meu amigo, minha amiga. Estão acontecendo coisas nesta segunda-feira que são inacreditáveis e inusitadas, que, à luz do olhar de pessoas que habitam o mundo da racionalidade, como eu e você, causa uma certa perplexidade de como é que essas pessoas estão agindo, como elas estão agindo. Gente, a imagem que me vem à cabeça aqui conversando com vocês é a de criaturas que habitam o universo paralelo dessa extrema-direita bolsonarista, que está tentando atravessar um grande rio caudaloso repleto de jacarés. Eles sabem que existem os jacarés, mas eles estão desprezando, já estão lá no meio do rio. Estão desafiando os jacarés, estão fazendo acrobacias, estão dando gargalhadas, enfim. E os jacarés começaram a se deslocar, estão cercando essas criaturas. E o final você já sabe qual será. E não será por falta de aviso, não. No entanto, elas continuam nessa ilusão até a primeira mordida acontecer, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que chegou agora, o nosso portal ainda não é inscrito, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha participar das nossas atividades. Dê sempre seu joinha, compartilhe os nossos vídeos, mande seu comentário, participe do nosso chat. São formas de você ajudar o nosso portal a ficar mais ativo e chegar a mais pessoas como você. Se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E não se esquecendo também de se inscrever no nosso novo canal de cortes. É mais uma forma de você potencializar o alcance dos nossos papos aqui, tá legal? E olha, mais uma vez, muito obrigado a você que está votando aqui no nosso portal para a premiação do IBEST. Estamos sempre ali entre os 3 primeiros. A votação termina agora dia 24 de setembro dessa fase. E se você já votou, você não pode votar mais, mas você pode compartilhar o link com seus amigos, as pessoas que você conhece, que são formas de você ajudar a gente ficar nessa linha aí, nessa disputa que dá um prestígio muito legal para os canais que estão aqui nas redes sociais, né? Então, é isso aí. Bom, gente, entrando aqui para um assunto de fora para dentro, eu já comentei com vocês o que está acontecendo na Argentina, né? A imprensa nesses últimos dias não está tocando na Argentina porque eles estão numa crise lá econômica que está a ponto de explodir. Esse jornal que trata de economia lá diz o seguinte: o risco país argentino já é o segundo mais alto da América Latina, só superado pela Venezuela. Pois bem, né? Os bolsonaristas falaram tanto, né, que o Brasil ia virar Venezuela, enfim. Pois bem, colocaram lá um cara de extrema-direita e quem está virando a Venezuela é a Argentina. E aí acontece o seguinte: preocupados com o modelo que Milei está aplicando na Argentina, colocando o povo argentino como cobaia, o governo Trump está, olha, tentando jogar uma boia de salvação, né? Porque se afundar, queima uma série de conceitos que essa gente anda espalhando por todos os cantos do mundo. Secretário de Trump afirma que fará o possível para ajudar Milei a superar a crise. Bom, o que ele fará? Emprestará mais dinheiro, né? O agiota vai fazer o quê? Vai dar mais dinheiro para o cara que está enforcado. A juros ainda mais gordos, né? Porque o cara está enforcado, então isso vai acontecer. No entanto, a gente nunca pode perder de vista que esse universo fracassado, golpista e que explora o povo, esmaga o povo, tem aqui no Brasil os seus lacaios, os seus cúmplices, que querem chegar também à mesma posição aqui no Brasil. No caso, o senhor Tarcísio de Freitas, que se inspira no Milei, né? Tarcísio diz que Milei mostra o caminho para o Brasil na economia. Puxa vida, hein? Olha que caminho de ficar agarrado lá nas tetas, né? Agarrado lá nas tetas, não, nas partes baixas, melhor dizendo, de Donald Trump, mendigando alguma esmola. É isso que Tarcísio quer para nós, né? É o modelo que inspira essas criaturas. Sem citar Bolsonaro, Tarcísio defende a anistia como pacificação e diz não querer impunidade. O senhor Tarcísio não falou uma linha até agora do fato de a turma dele ter tentado passar uma PEC da ladroagem, a PEC da impunidade, a PEC dos bandidos. Ficou totalmente calado porque a turma dos bandidos está toda com ele e ele está com a turma dos bandidos. Então, mas está querendo a pacificação como uma forma, né, de apaziguar ânimos aqui. Ânimos de quem? De quem está ali, já perto de entrar para a cadeia, né? Eduardo Bolsonaro sugere sanções dos Estados Unidos a Paulinho da Força se não houver anistia ampla. Veja a inteligência desse intelectual bolsonarista, né? O DNA dele não nega a origem dele. Ele acha que se pressionar o relator de um projeto que cuidaria de anistia para aliviar alguma coisa desses criminosos todos, que isso é um bom negócio. E aí o que aconteceu? Nós estamos vendo desdobramentos dessa história toda. A pressão, eles vão ajudando a articular sanções lá fora,
E hoje a esposa do ministro Alexandre de Moraes foi incluída na tal lei Magnitsky e também os bens, o patrimônio do ministro Alexandre de Moraes. Junto com eles também foram sancionadas outras pessoas, mas não na lei, mas na suspensão ou na revogação de vistos. Desde o ministro que cuidou no TSE da primeira inelegibilidade do inelegível e outras pessoas que estavam assessorando no Tribunal Superior Eleitoral. Além do delegado da Polícia Federal, Fábio Schor, enfim, uma série de autoridades estão sendo objeto desse tipo de sanção irracional. A pergunta é um bom modo de você atravessar um rio? Você ficar dando tapas em jacarés por todos os lados? O que irá acontecer com tal projeto de anistia? Bom, nessa situação, depois de ter sido perseguido ali mais uma vez a família do ministro Alexandre de Moraes, o Procurador-Geral da República ofereceu denúncia contra o Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação à justiça. Ainda existem algumas questões técnicas que precisam ser explicadas. Por exemplo, ainda está no bojo dessa investigação o senhor Silas Malafaia e o próprio Jair Bolsonaro. O Paulo Gonet, ele destrinchou e ofereceu denúncia contra esses dois criminosos, o Dudu Bananinha e o Paulo Figueiredo. Em relação ao Paulo Figueiredo, já conversei com vocês, eu fiz uma representação junto à Procuradoria-Geral da República, perguntando por que o processo contra ele, o inquérito contra ele, ficou parado lá na PGR. Porque ele fugiu do Brasil e aí, pela falta de citação, eles deram uma paralisada. Então, quer dizer, já que a PGR está denunciando esse criminoso, seria o fato também de reativar esse outro processo dos crimes que ele cometeu aqui no nosso país para fazer o grande pacote para pedir a extradição. Porque nem a proteção que ele tem hoje nos Estados Unidos será o suficiente para evitar uma repatriação desse criminoso por crimes que não têm nada a ver com delito de opinião. Então essa fila precisa andar por lá também. Espero que a Procuradoria-Geral da República responda à representação que eu fiz. Em relação ao Dudu Bananinha, como eu sempre disse para vocês, ele será condenado, ele terá uma expedição do mandado de prisão contra ele e ele entrará na linha vermelha da Interpol, ele não poderá sair dos Estados Unidos. E essa gente tem que rezar todos os dias para os democratas não reconquistarem o poder nos Estados Unidos, porque se isso acontecer, muda a configuração toda. Essa gente insana que está lá à frente dos Estados Unidos, que está ajudando a corroer ainda mais o tecido social nos Estados Unidos, uma vez eles fora, olha, a situação desses criminosos vai piorar muito lá fora. Né? Então, os jacarés estão por aí, gente. Estão andando para um ladinho, nadando para o outro, estão só com a boquinha ali, esperando as vítimas incautas, né? Não tão incautas, ficarem a postos de serem mordidas. Bom, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ele fez hoje uma manifestação, né, reafirmando a importância do Poder Judiciário, falou das manifestações ontem, enfim, e que foi retaliado por uma postagem do advogado de Donald Trump, o senhor Martin De Luca, aquele personagem esquisitíssimo. E aí o Paulo Figueiredo, que será condenado também, o senhor Paulo Figueiredo, olha, se eu fosse o senhor, não dava tantas braçadas perto dos jacarés não, tá? Mas o senhor já chegou muito perto, acho que agora é só esperar o tempo. Não é por falta de aviso, né, gente? Quantas vezes eu comentei aqui com vocês que essa gente ficava na frente dos quartéis, acreditando em Bolsonaro, e que queriam o artigo 142, que essa gente iria entrar pelo cano. E aconteceu o quê? Entraram pelo cano. Não é por falta de aviso. Então, Paulo Figueiredo está fazendo aqui desafios ao ministro Alexandre de Moraes. Em vez de ficar fazendo manifestação política, você deveria estar olhando com atenção o dia de hoje, quando um coleguinha teve seu Instituto de Assuntos Jurídicos e esposa advogada de sucesso sancionadas pela lei Magnitsky. Sabemos que um outro que tem situação similar, no caso, Gilmar Mendes. Ele está ameaçando aqui o Gilmar Mendes também, né? Então vocês acham que essa história toda ajuda o Bolsonaro e a Orcrim deles em relação à lei de anistia no Congresso Nacional? Está aqui a matéria, né? PGR denuncia Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação ao STF no processo da trama golpista. Como disse a vocês, ainda poderemos ter novidades em relação aos outros implicados nessa história. E é o seguinte, notícia de agora à tarde. O Paulinho da Força parece que não gostou desse tipo de ameaça e dos últimos acontecimentos, não. Acabou de declarar. Temos que repensar tudo, diz relator da anistia após sanções contra a mulher de Moraes. Claro,
se eles estão falando em pacificação, vamos distensionar e tal. E aí vem uma série de agressões que eles estão motivando contra o nosso país, contra autoridades do nosso país. Como é que esse discurso aí de pacificação ele teria algum tipo de legitimidade, quando o próprio relator está sendo objeto de agressões? Então, essa gente, além de bandida, eles não parecem ser muito inteligentes, não, né? E, por conta disso, a figura do senhor inelegível está aumentando sua crise de soluço, né? Ou de soluços, né? As notícias, toda hora que chegam aí, são notícias que ele anda, o estado de ânimo dele não anda nada legal. E parece que ele se sente também em meio a essas criaturas tentando ali nadarem e chegar do outro lado, né, sem nenhuma mordida de jacaré. Então, para vocês aqui, um vídeo muito interessante do Saulo Pinheiro, eu já mostrei mais cedo, e esse aqui é muito interessante também, muitas pessoas pediram para eu compartilhar, né? Então, vamos aqui a esse novo vídeo aqui do Saulo. Vamos lá. Eu não fico abalado com essa notícia? Ele chegou quase 10 segundos sem respirar. Ele começou perguntando, né, que não deu para pegar no começo, assim, olha, será que eu fico abalado com a notícia que o Bolsonaro não está muito bem de saúde, né? Mas estava sem respirar como? Tipo... tô com soluço, tô sem ar. Estou com Covid. Mano, chega de frescura. Cura de mimimi? Vamos ficar chorando até quando? A gente tem que enfrentar Enfrentar como homem, pô. Não como moleque. até porque todos Nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. tem brasileiro com pena de Bolsonaro. Gente, a gente tem que parar de... Isso é um país de maricas. Pera lá, Saulo, esse caso é delicado. Esse quadro do soluço E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu não sou susto, eu não sou beber água de cabeça pra baixo. Paulo, mas o Bolsonaro pode morrer. Ah, gente, primeiro, caguei pra Bolsonaro. Segundo, Uma pessoa é fluxo e cheiro, né? Saulo, ele pode morrer. O que morreu que vira santo. Até porque não é ele que tem história. Histórico de atleta. Esse negócio de solucinho, de vômito, é bem Superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Agora, só pra deixar claro, eu não desejo a morte dele. Eu não quero que ele se encontre com... Governo. Novamente, eu não desejo que ele morra, não desejo que piore muito o quadro de saúde. Eu desejo que fique do jeitinho que tá, com esses passeiozinhos para o hospital. Ah, gente, para de encher o saco também, né? O problema é dele. Deixa eu morrer, o problema é meu. É claro que a gente deixa, é claro. Tenho que estar no meio do povo. Inclusive, Queiroga, sem máscara. O problema é meu, a vida é minha. Olha, não tomou vacina. Pô, tem gente que quer que eu morra e fica me enchendo o saco para tomar vacina. Deixa eu morrer. Então, esse é o vídeo do Valentão, né? O Valentão que fazia as bravatas que fazia e agora a situação é dessa de humilhação total. Então, no final da história, o Dudu Bananinha, ele deve estar repensando algumas coisas se ele levar em consideração o que vai acontecer. Então, Trump, nesse momento, com essas atitudes todas que tem tomado, o governo dele tem tomado contra o nosso país, está simplesmente ajudando a empurrar para a lata do lixo qualquer tipo de iniciativa visando a anistia desses criminosos todos, né? Enfim. E é o que irá acontecer, gente. Amanhã nós teremos mais informações, os desdobramentos dessa história toda, como é que o Congresso Nacional está começando a perceber que as agressões e ameaças contra nós são muito mais piores para essa gente do mundo cão do que eles poderiam imaginar. Bom, eu fico por aqui, gente, mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!